E aí, meus amores, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo certinho com vocês? A graça e a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus, mais uma semana que se inicia hoje, domingão, e nós estamos aqui para falar mais uma vez do amor do Senhor Jesus, a palavra que pode e que tem e que faz toda a diferença na nossa vida, a palavra que pode mudar, a palavra que faz diferença e ela tem poder para mudar a minha vida, a sua vida e de todo aquele que crê e permitir a bênção do Senhor entrar sobre os nossos corações. Mas me conte como é que vocês estão, tudo bem por aí, tudo certinho? Que você seja muito abençoado no nome do Senhor Jesus. Enquanto você está me escutando, vai abrindo sua Bíblia Sagrada, a palavra do nosso Deus, no livro de João capítulo 3, no versículo 16, João 3,16. Vamos aprender um pouquinho mais sobre esse Deus tão grande. É o único, né? O único Deus da grandeza, de poder, de glória, de honra. É o único Deus que faz na vida de quem crê. E você está crendo? Você está perseverando? Olha, continue crendo, continue perseverando, porque a vitória é certa, a vitória é do povo de Deus, em nome do Senhor Jesus. Olha, a palavra de Deus, ela diz assim, olha, porque Deus, novamente, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. O que é unigênito? Único, né? Para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glórias a Deus. Poxa, que mensagem linda. A palavra de Deus, ela é toda linda, ela é toda maravilhosa, não é verdade? Ela é cheia de glória, de graça, de honra, de poder, de manifestação. A palavra do Senhor é palavra de milagre. Ela nos sustenta, nos levanta. E a Bíblia está dizendo que Deus deu o único Filho dele para morrer por nós, para todo aquele que crê. E todo aquele que crê, né, quando morrer, para que não pereça, mas para que tenha uma vida eterna. Ou seja, esse mundo que a gente vive é um mundo tão destruidor, tão problemático, né? As pessoas têm deixado a maldade entrar no coração delas e elas têm tido mais ódio no coração do que amor. Você tira perante a tua família, os teus familiares, as pessoas que estão próximas de você, quanta maldade, quanta crueldade, tanta falsidade às vezes você vive, né? No meio de pessoas que poderia te abraçar, te acolher, te ajudar, te dar uma palavra amiga de ânimo, e muitas vezes são pessoas que estão cada vez mais te colocando para baixo, né? A gente vê a frieza na humanidade nos dias de hoje. E a Bíblia diz assim, ó, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ou seja, Jesus não veio para julgar a humanidade. O dia do grande julgamento, nós vamos ainda chegar para o dia do grande julgamento. Quem vai nos julgar é Deus. Deus é o juiz, né? O Senhor Jesus, ele é o nosso advogado para nos defender perante o nosso juiz, o nosso Deus. E quem será o acusador? O Satanás, o diabo, ele é o acusador, porque ele é o pai da mentira, ele é o acusador. Então, no dia do grande juízo estará lá Deus, que é o juiz, Jesus, o nosso advogado, e o diabo para poder nos acusar, apontar o dedo, né, para dizer as coisas erradas, as falhas. Mas você já viu que Jesus, ele não veio para julgar as pessoas? Jesus veio nesse mundo para quê? Para salvar. Jesus veio para salvar. Olha que coisa forte. Jesus não veio nesse mundo para julgar, apontar o dedo. Você está errado. Você não vai ter a tua salvação. Você vai morrer e vai para o inferno. Jesus não veio aqui na terra em forma de homem para apontar o dedo e julgar. Ele veio para salvar, para dar a vida
para todo aquele que cresce nele ganhasse, obtivesse a salvação após a morte. Mas você já viu quantas pessoas julgadoras que gostam de apontar o dedo? Tem? Na tua família tem pessoas assim? No meio dos teus amigos tem muitos amigos você dessa forma, que só sabe julgar, apontar o dedo? Quem são eles para julgar, não é verdade? Se Jesus não veio para julgar, ele veio primeiro para salvar. O dia do grande julgamento vai chegar para toda a humanidade. E esse aí pode ter certeza, ninguém vai escapar desse dia, não é verdade? Então, a Bíblia diz assim, continuando a palavra do nosso Deus, quem nele crê não é julgado, e que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome, do unigênito Filho de Deus. O julgamento é esse, olha só que forte, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Olha só que forte. Vamos ler novamente. Olha o julgamento. Que a luz veio ao mundo. Que luz é essa? Vamos pedacinho por pedacinho. Que luz é essa? Jesus. Jesus, ele é a luz. A luz veio ao mundo. E os homens amaram mais as trevas do que a luz. Deixa eu te explicar se você ainda não entendeu. Elis, não entendi. Jesus veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. De que forma? Porque os homens eram más, cruéis, e viviam afastados do nosso Deus Todo-Poderoso, e a maldade do homem fez com que matassem o Senhor Jesus. O que matou o Senhor Jesus? Claro que Deus tinha um propósito. Deus tem um propósito para tudo debaixo, em cima dessa terra, debaixo do céu. Deus tem um propósito, tudo tem um porquê, tudo tem um para quê. Mas por que a humanidade, as pessoas mataram o Senhor Jesus? Porque elas eram más, elas eram o coração vazio de Deus, elas não conheciam, muitos não conheciam a verdade, ouviam falar, mas não queriam acreditar que Jesus era o Filho de Deus. Então, é por isso que a Bíblia diz que a luz veio ao mundo, Jesus veio ao mundo para salvar, para iluminar. A luz ilumina, não é verdade? Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Ou seja, as pessoas preferiram fazer aquilo que era mal, porque elas estavam amando mais as coisas erradas do que aquilo que é certo. E é nos dias de hoje também. As pessoas, elas têm amado mais as coisas erradas do mundo do que as coisas certas que são de Deus. Aí ele diz, qual que é as coisas certas? As coisas certas é aquelas que vêm de Deus. É aquilo que Deus nos ensinou, aquilo que Jesus veio e nos mostrou, nos deu exemplo. Isso que é certo. Por que os homens amaram, faziam as coisas erradas, mas porque as obras deles eram más. Obram más, eles amavam aquilo que era mal. E a Bíblia diz assim, pois todo aquele que pratica o mal, olha só, para você que vive afastado do Senhor, para você que não quer se consertar, olha, pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz. Ou seja, você que anda afastado de Jesus, não se conserta, viva numa vida de erro, numa vida de engano, só fazendo a maldade, você está aborrecendo o Senhor. E não se chega para a luz, tá vendo? Quanto mais pecado, quanto mais no pecado você viver, quanto mais afastado do Senhor você, quanto mais as coisas erradas você praticar, mais afastado da luz você vai estar. E ele diz assim, a fim de não ser erguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, tá vendo? Ou seja, quem anda nos caminhos do Senhor, quem procura orar, vigiar, andar em comunhão com o Senhor, aceitar Jesus como Salvador. Aceitar Jesus como Salvador não é da boca para fora, aí eu aceito Jesus, porque aceitar Jesus, todo mundo fala que aceita, mas é aceitar Jesus através das obras, através do batismo, da tua aliança, do teu casamento com o Senhor, da tua renúncia para o mundo e dizer sim só para as coisas do Senhor, porque a Bíblia diz que todo aquele que anda, que aproxima da luz, será abençoado, terá a salvação. Olha, o que você está esperando de você parar de aborrecer Jesus?
Você parar de fazer aquilo que é errado. Deus te ama tanto que deu Jesus Cristo para morrer por você, para se entregar por você. Veja quanto é o sofrimento, quanto foi a dor de Jesus, tudo que ele passou por você foi para que você garantisse a tua salvação. Para enquanto você viver nessa terra, que você fosse abençoado. Porque todo aquele que pratica a verdade, ela se aproxima da luz. Tem muitas pessoas que estão iluminadas, que vivem na bênção, porque elas procuram viver na bênção, andam em retidão, em espírito, em verdade, fica vigiando para não fazer aquilo que é errado, né? Mas tem pessoas que só vivem na escuridão, tudo dá errado, nada dá certo, sabe por quê? Porque ela tem decidido esse rumo para a vida dela. Olha, só tem dois caminhos, o caminho da bênção e o caminho da maldição, o caminho da vida e o caminho da morte, o caminho da salvação e o caminho da condenação. É você que vai conduzir qual caminho você vai colocar a tua vida. Às vezes a gente vê pessoas que sofrem tanto e a gente começa a conversar e observar e a gente vê que a pessoa sofre tanto porque ela está colhendo por tudo aquilo de errado que ela vem plantando, e mesmo assim sofrendo, não se conserta. Parece que os olhos estão vedados, ela não consegue enxergar e continua caminhando por uma vida de erro, se afasta das coisas erradas e se aproxima da luz, para que a tua vida seja abençoada, para que a tua vida seja iluminada. Quando nós estamos na presença do Senhor, toda a nossa vida é iluminada, os nossos filhos, casamento, vida financeira, no trabalho, onde você vai iluminado com a bênção do Senhor. Sabe por quê? Porque Deus faz toda a diferença na nossa vida. Você tem que crer, você tem que se colocar como um filho de verdade na presença do Senhor, para que o Senhor ele possa assim te abençoar. Então é muito forte isso aqui, ó. O julgamento é este. Eu vou ler novamente: que a luz veio ao mundo, Jesus veio ao mundo para te salvar. E os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz. Mas a Bíblia diz no 21, quem pratica a verdade aproxima-se da luz. Tá vendo? Pratica a verdade para que você possa sempre estar na luz, viver iluminado. Tudo que você fizer vai dar certo, porque Deus é contigo. Em nome do Senhor Jesus, toma posse desta mensagem, para que você possa crescer cada vez mais espiritualmente, em nome do Senhor Jesus. Agora vamos orar? Vamos colocar a nossa vida nas mãos da luz do nosso Senhor? Fecha os teus olhos. Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai. Talvez a vida desta pessoa só é treva, porque ela só vive na escuridão, porque ela tem tomado essas atitudes, Pai. Mas quando nós nos colocamos na luz, nós estamos seguindo os teus caminhos, a nossa vida é toda iluminada. Senhor, tira essa pessoa das trevas, tira da escuridão, que a partir de agora ela venha colocar a vida dela, Senhor, na tua luz, em teus caminhos, que ela possa te abraçar, que ela possa pegar firme contigo, para que o Senhor possa abençoar a vida dela, Pai. Que o Senhor possa iluminar em todas as áreas da vida dela, que ela tenha, meu Deus, testemunhos de bênçãos, de vitórias para contar a partir de hoje. Tira da escuridão, tira da lama, tira do sofrimento, tira da opressão e faz o milagre acontecer em nome do Senhor Jesus. E você que crê, diga amém, diga eu tomo posse, que Jesus ilumine a minha vida, a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Olha, se você quer colocar o teu nome, da tua família aqui, ó, no meu caderninho de oração, me mande, que eu estou orando em todas as minhas orações e eu creio que Deus vai trazer resposta. Nós vamos ficando por aqui. A todos vocês, muito obrigada por estar sempre nos acompanhando, pelo teu carinho. Que Deus sempre possa estar te abençoando. Não esqueça que
Não existe sorte, existe Deus, é Deus, tudo é o Senhor na nossa vida. Nosso encontro é domingo que vem é o último mês, é o último domingo do mês, né, de agosto, né, que esse mês de agosto, em nome de Jesus, que você tem tido muito gosto, muitas vitórias, muitas conquistas, porque para muitos, como eu falei lá, para muitos o mês de agosto é um mês de desgosto, mas para quem tem Deus, nós temos que ter gosto todos os dias da nossa vida. Mês de agosto é mês de vitória. E domingo que vem, né, é o último domingo desse mês. E nós estamos aqui firme e forte, mais uma vez perseverando em oração, né? Com o nosso compromisso com o Senhor. Sabe por quê? Não existe sorte. Existe Deus, é Deus, tudo é Deus na nossa vida. Que Deus abençoe vocês e até domingo que vem o nosso próximo encontro. Fique na paz.